Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 15h30 é hora, é tempo de esperançar. Bom, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou aqui no hospital. Claro que eu estou com o nariz assim. Até dizer, oi Maria Lúcia, paz e bem, como é que você está? Quem é esse outro? Paulo J. Campos. Paz e bem, Paulo. Estamos começando aqui, pessoal. Hoje, o tempo de esperança de hoje. Uma coisa muito interessante pra gente, né? Também estou com saudade, Maria Lúcia. Diane, parabéns, menina. Parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe, paz e bem. Eu estou aqui no hospital, estou numa sala trancada. Oi, Maria Alice, paz e bem. Por isso, pessoal, que eu não estou com a minha máscara, tá, pessoal? Por isso, tá? Que eu estou numa sala trancada, só tem eu aqui nessa sala. Achou que eu não ia saber do seu aniversário, né, Graciele? Diane Graciele. Oi, Fátima, paz e bem. Boa tarde, Maria Alice. Como eu estou numa sala trancada, só tem eu. Ainda tem uma janela aberta lá no fundo. Eu estou sem máscara, senão eu estava de máscara, tá, pessoal? Aqui no hospital eu ando de máscara. É o negócio, por isso que o nariz está assim, ó. 3 dias de máscara no nariz já tá o bicho, né? Aí, graças a Deus, eu dou uma aliviada nos próximos dias, né? Porque é difícil, pessoal. Usar máscara é complicado, né? Daqui a pouco a gente vai começar a nossa reflexão. Hoje é uma coisa interessante. Bernardo Lucas está com Covid. Meu Deus do céu. Lucas, pessoal, é um garoto nosso da paróquia que luta intensivamente contra um câncer e agora está com Covid, pessoal. Meu Deus do céu, vamos rezar pelo Lucas, pessoal, tá? Vamos todos rezar pelo Lucas. Fátima, paz e bem. Vamos à frente, vamos tentar rezar aí pelo Lucas. Hoje eu não sei se vocês viram, eu coloquei nas redes sociais um pulmão totalmente obstruído. Sabe, Maria Alice, esse negócio do pulmão é tipo assim, pensa que o pulmão é uma esponja, né? Esse pulmão tá cheio de água, né? Está muito cheio de água. Isso aí, pessoal, dá para ele superar, tá? Papa Francisco, por exemplo, não tem um pulmão. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Paz e bem. É grave a situação dele, sabe, pessoal? A gente tem que rezar muito, né? Hoje eu coloquei nas mídias sociais, vocês já devem ter visto, 2 figurinhas para as pessoas entenderem o resultado da vacina Coronavac, tá? Mostra lá, se eu pegar 100 pessoas sem Covid, se elas forem acompanhadas por um ano, quantas vão ter Covid se tomarem a vacina e se não tomarem. E na outra, é um monte de pacientes com Covid, né, que pegaram Covid, mesmo tomando a vacina, como é que eles evoluem. Tinha sangue no pulmão, acontece. É um caso grave, pessoal. Lucas está precisando da nossa oração, pessoal. Vamos rezar por ele, tá?
a gente tem que rezar muito nessas horas. Deus deu a ciência aos médicos, os médicos vão fazer tudo possível, ele tem tratamento para fazer, mas a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, né? Então vamos rezar pelo Lucas. Bom, pessoal, vou começar a reflexão agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, agora acabou de entrar o Jailton. Oi, Jailton, paz e bem. Sabe, pessoal, essa leitura, ela tem alguns elementos importantes, né? E a gente vai trabalhá-los, vai comentá-los. E eu gosto de lembrar que enquanto eu estiver comentando, se alguém quiser fazer uma participação, quiser falar alguma coisa, escreve. Se quiser participar ao vivo, pede, que a gente entra ao vivo. Estamos à disposição, tá? Algumas coisas aqui a gente tem que prestar atenção, né? Primeiro, você vê que é uma cena assim muito corriqueira, né? Porque Jesus já tinha escolhido os 4 primeiros discípulos dele, que depois seriam apóstolos. Então já tinha chamado Simão e André, já tinha chamado Tiago e João, né? Oi, Denise, paz e bem. E ele está numa sinagoga com Tiago e João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Saiu da sinagoga e foi na casa de André e Simão, seus outros 2 discípulos. Uma coisa que é importante é o seguinte: Jesus pregava na sinagoga. Por que ele pregava na sinagoga? Era uma coisa absolutamente corriqueira que um homem adulto pedisse a palavra numa sinagoga. Então, o culto deles não era que nem um culto nosso, né? Então, estava-se, por exemplo, numa sinagoga, alguém podia pedir a palavra, ele ia lá falar, né? E as pessoas ouviam. Era muito interessante que havia um interesse de ouvir as pessoas, aquelas pessoas que falavam sobre a palavra, né? Lembrando que Jesus tinha um ensinamento com autoridade, diferente dos fariseus e dos mestres da lei, como a gente viu ontem, né? Então havia muita gente interessada. E aqui a gente vê o primeiro
coisa interessante, que ele sai do culto, ele sai da oração que ele estava fazendo, vai para a casa de Simão, lá descobre que a sogra de Simão estava doente e cura a sogra de Simão. Não é? Aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu vejo algumas pessoas fazendo uma exegese errada. O que é uma exegese? É uma interpretação da palavra de Deus. Qual é a interpretação errada? Muitos olham essa leitura e falam assim: e aí eu pergunto, por que Pedro era viúvo? A Bíblia fala outra e não fala da esposa. Tá, tudo bem. Seria estranho a mãe estar viva e a filha não, né? Deveria ser uma coisa, inclusive, que deveria ser dita, né? Porque normalmente a mãe fica sob responsabilidade do filho, não do genro. Tá? Não há nenhuma razão para acreditar que Pedro seja viúvo nesse momento. Aliás, se a gente for levar ferro e fogo, a gente tem alguma evidência que Pedro era casado. Como assim, Bernardo? Não está na Sagrada Escritura, mas está na patrística, né? Patrística são aqueles homens que foram considerados inspirados para defender a fé. Um deles é Eusébio de Cesareia, que tem uma obra muito interessante, que é a História Eclesiástica. E na História Eclesiástica, ele narra que houve o martírio da esposa do bem-aventurado Pedro, e que este animava a esposa dizendo: lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor. Né? Então, nós estamos falando do bem-aventurado, está usando o nome bem-aventurado, porque já considera ele um caminho de santidade, é Pedro, então não é qualquer um, estamos falando de Simão. Né? E se estamos falando de martírio, Jesus já ascendeu aos céus. Né? Então, nós temos alguma evidência, sim, que Pedro era casado, quando assumiu, inclusive, o trabalho de falar pela igreja. Tá? E, pessoal, não tinha nada demais. Tá? Não tinha nada demais, porque isso era absolutamente normal naquela época. É interessante, porque depois as pessoas levam uma quantidade enorme de doentes e endemoniados, e Jesus cura todos eles. Interessante, né? Jesus vai dormir, acorda, vai fazer suas orações. Quando chamam ele de novo, ele: não, vamos para outro lugar, vamos seguir em frente, vamos pregar. Sabe, pessoal, tem uma coisa que está aqui nessa nossa leitura e que as pessoas talvez não notem. E é uma coisa que eu já falei muitas vezes, que nós temos que ter a fé integral. A fé integral não é você viver só na oração ou viver só no serviço. É você viver nos dois. É por isso que eu queria que vocês prestassem atenção no movimento de Jesus. Ele começa lá no culto, na oração, explicando a palavra, lá no templo. Sai de lá e se põe a serviço. Ele se põe a serviço porque ele serve a família de Pedro e cura aquela mulher. Do mesmo jeito que ele depois do serviço e atende uma série de outras pessoas. Terminou isso, ele descansa, acorda e vai rezar. Termina de rezar, ele vai servir. É muito clara essa dinâmica de Jesus.
né? Nós lemos recentemente que Jesus despediu a multidão, mandou os seus apóstolos na frente, estava rezando sozinho no monte, viu que o barco ia afundar, foi lá. Estava rezando, foi servir. Estava rezando, foi servir. A gente não pode admitir na vida da gente uma separação. Ou pior ainda, porque existem pessoas que colocam isso como contraposição, né? Como se você tivesse que escolher isso ou aquilo. Ou eu tenho uma vida de oração, ou eu tenho uma vida de serviço. Não. Você tem que ter uma vida com os dois juntos. Ah, Bernardo, mas de onde veio isso? Veio de Jesus. Pessoal, eu vivo dizendo, uma das coisas que me angustia é quando eu abro o Instagram e diz assim, estamos procurando, avisando os seus seguidores. Eu não quero seguidores. Vocês não têm que seguir a mim, vocês têm que seguir a Jesus. Entendem isso? Quando eu falo para as pessoas que nós temos que ter uma fé integral, que se manifesta na oração, no culto, no entendimento da doutrina da igreja, no entendimento da história, nós temos que entender os ensinamentos de Jesus para viver esses ensinamentos. De forma alguma eu posso parar aqui. Eu tenho que seguir no serviço, como Jesus seguia no serviço. E eu tenho que entender que quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou servindo a Jesus. Do mesmo jeito que quando eu estou rezando para servir aos meus irmãos. É o que eu pedi hoje. Rezem pelo Lucas. A nossa oração tem que ser forma de serviço também. O nosso serviço tem que ser forma de oração. A nossa dinâmica é da oração para o serviço, do serviço para a oração, da oração para o serviço, do serviço para a oração. Nós temos que ter, sim, um entendimento, uma compreensão, um raciocínio ligado para nos preocupar com a vida. Nós temos que olhar e falar assim, sabe, a gente precisa pensar no nosso irmão, na nossa irmã, na garantia da vida, da dignidade, na garantia do bem viver, dos direitos essenciais. Mas eu não posso pensar tudo isso de uma forma absolutamente material. Quando eu digo assim, eu tenho que garantir a dignidade de qualquer irmão ou qualquer irmã minha. Pessoal, eu não posso fazer esse raciocínio de uma forma igual a qualquer outra pessoa do mundo. Quando eu fizer esse raciocínio, eu tenho que fazer esse raciocínio entendendo que o que eu estou propondo, pedindo, é muito mais do que esse tipo de raciocínio. Eu tenho que entender que a dignidade de um ser humano vem de onde? Vem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós somos a mais perfeita criatura de toda a criação. O Salmo 8 diz claramente, o que é o homem para dele cuidar com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizeste. Ora, então a dignidade de um ser humano é uma coisa assim fantástica. Se eu nego a dignidade do ser humano, eu nego a minha crença em Deus. Ora, se
se o ser humano não é então, a dignidade do ser humano, para mim, ela é um fator que existe nesse mundo, mas que para mim tem também um valor espiritual. Eu não abro mão do caráter espiritual, mesmo quando eu estou servindo. Entendem isso? E quando eu estou rezando, eu não posso abrir mão do caráter de serviço. Eu não posso pensar, por exemplo, numa oração egoísta. É até verdade que às vezes, naquele momento de profunda angústia, naquele momento de profundo desespero, na hora de uma dor aguda, a gente faz uma oração individual. Senhor, me ajuda nesse momento, eu preciso dessa graça. E aí você pode estar muito angustiado e ficar uma semana, um mês, um ano pedindo aquilo, porque é algo que você precisa muito, né? Vamos pensar, né? A família do Lucas está doente há anos, pessoal, e agora piorou muito. A família deve estar desesperada, só deve pensar nesse garoto, deve estar rezando só por ele. E não tem nada demais nisso. Mas em algum momento eles vão rezar pelos outros. O que não pode é eu passar a minha vida inteira pedindo só para mim. A minha oração, de vez em quando, tem que pedir pelos outros. Eu tenho que, inclusive, pensar em formas que a minha oração possa ser serviço. Né? Por exemplo, eu posso me organizar para fazer um grupo de oração, e nesse grupo de oração você se coloca a serviço dos outros para que ajudar que outros rezem. Isso também é serviço. Mas você tem que ter novamente a visão. Eu quero rezar, mas eu quero rezar de forma que essa minha oração seja serviço para o outro. A gente tem que parar de contrapor um ao outro. A gente tem que parar de achar que existe uma divisão nisso. Jesus nos mostra que não há divisão. Ele reza e serve, reza e serve, reza e serve. Notam isso? É isso que a gente tem que entender. Que a nossa oração não é completa sem o serviço. O nosso serviço não é completo sem a oração. É essencial que nós tenhamos os dois. Infelizmente, existem pessoas que valorizam demais uma face em detrimento da outra. Eu até entendo que às vezes existem coisas que são mais fáceis de fazer. Né? Alguém, talvez, que já esteja com a sua saúde comprometida, que já esteja com as suas forças se esvaindo, não consegue fazer caminhadas, subir morros, ir a hospitais, a presídios, porque o físico lhe falta. Mas isso não impede que essa mesma pessoa, por exemplo, ajude numa aula na catequese. Garanto que os catequistas vão querer ajuda. Né? Ou que essa pessoa, por exemplo, se disponha a cuidar ou ajudar a cuidar de um bazar. Né? Estão entendendo? Em último caso, se nada mais você pode fazer porque as suas forças estão muito ruins, você tem algum dinheiro que possa ajudar, por exemplo, a dar comida aos pobres? Mesmo que seja pouco? Bernardo, nem isso eu tenho. Bernardo, não tem problema. Você está disposto a rezar por aqueles que estão servindo? Já pensaram quantos homens e mulheres existem no mundo hoje
servindo a seus irmãos e suas irmãs, e ao servir se colocam em risco? Ou ao servir enfrentam dificuldades, enfrentam até ameaças? Já pensaram nisso? Às vezes até o cansaço mesmo, aquele desânimo que bate. Se você não pode fazer nada, reze para que os nossos irmãos que servem tenham força no serviço. Que você está servindo ao seu irmão na oração. Do mesmo jeito que pode ser que uma pessoa que esteja começando uma caminhada na fé tenha dificuldade de rezar. Não é? Então, ela começa fazendo as coisas, mas ela não tem ainda experiência de rezar. Quem sabe você que tem uma certa dificuldade física não pode ajudar a pessoa a rezar, né? Eu tenho um diácono amigo meu que logo que ele foi ordenado, ele começou a fazer uns terços dos homens. E uma vez chegaram para ele e falaram assim: você não pode deixar fulano participar do terço, não. Ele olhou assim: mas por quê? Ele vem de bermuda, chinelo de dedo, nem sabe rezar uma Ave Maria direito. O meu colega teve uma paz de espírito, assim, uma clareza, que eu não teria o que ele teve. Ele virou e falou assim: ele não sabe rezar nem uma Ave Maria direito, mas ele está aprendendo. Nota. Eu não teria essa capacidade, eu ia logo dar uma bronca, ele não, ele tem essa clareza. É verdade. Ele mostrou àquela pessoa que havia um serviço a mais ali, que era ajudar o irmão a aprender a rezar. Até isso a gente pode ajudar. E aí é um serviço fantástico porque você ensina uma pessoa a rezar, então você serve já dentro da oração. Olha que coisa fantástica. Sabe, pessoal, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Nós que seguimos a Jesus temos que seguir o exemplo dele. Oração, serviço. Serviço, oração. Oração, serviço. Até um dia que a gente se encontrar com ele. E aí a gente não vai mais precisar viver como a gente vive hoje. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Hoje nós temos alguns amigos aqui, algumas pessoas novas, né? Como o Paulo, como o Jailton, né? Para quem não sabe, hoje é aniversário da Diane. Diane que está aí, está assistindo a nossa live, é aniversário dela. Né, pessoal? Não sei se vocês sabiam disso, eu sei. Eu descubro tudo. É uma coisa. Entendeu? Então, parabéns novamente, Diane. Tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma crítica, alguma observação. Dizer que eu falei um monte de besteira. Não sei, o que vocês acham aí? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. É. Diane está mandando amém. Obrigado, Diane. Muito material o estudo de hoje. Interessante, né? Fátima está dando parabéns para você, Diane. Eu não sei se você lê quando ela escreve. Sabe, Maria Lúcia, eu costumo dizer que tem passagens aqui na Sagrada Escritura que a gente pode fazer, por exemplo, um dia. Eu sou capaz de gastar um dia aqui discutindo, né, essa coisa toda, né? Muita coisa para averiguar como estamos na fita. Ah, Maria Lúcia, nossa senhora, é verdade.
Sabe, eu vivo dizendo isso. Não, eu quero que todo mundo entenda que muito do que eu falo aqui, às vezes as pessoas ficam, o Bernardo, pessoal. Às vezes tem coisas que eu falo aqui que são coisas que eu preciso melhorar, né? Que eu preciso pensar, né? Eu mesmo vou dizer para vocês que eu já fui de uma época, por exemplo, que eu achava que a gente só tinha que rezar. Depois eu passei a viver uma época e dizer que a gente só tinha que servir. Tinha essa cabeça, eu já tive essa cabeça, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que sim, né, olhar, ler, entender, tem que dar uma sacudida, sabe, pessoal? A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela tem às vezes que nos perturbar, ela tem que abalar um pouco a gente, sabe? Porque se ela não faz nenhuma diferença, tem alguma coisa de muito errado na vida da gente. Entendeu? Né? Eu me lembro de uma música que a gente cantou na minha ordenação. Né? Tenho que cantar, tenho que falar, ai de mim se não faço. Né? É meio assim, a palavra tem que mexer com a gente. Né? Mexeu bastante. Que bom, Marianos, que bom. Quando a palavra balança a gente, aqui é bom, sabe? Isso é bom sinal pra gente. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, tá? Eu quero voltar a fazer o apelo de Lucas. O Lucas precisa da nossa oração, tá? E vamos em frente. Diane, mais uma vez, meus parabéns, que bom que você está aí, veio no dia do seu aniversário, gastou esse tempinho, eu fui muito contente. Eu queria te dar parabéns pessoalmente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Damião de Molokai. Por que eu falei Damião de Molokai? Vocês vão ter que descobrir. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, tomem cuidado. Sempre usem máscara. Isso vai passar. Isso vai passar. Até lá vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Tá? Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigamos em paz e que Deus nos acompanhe. A Diane está dizendo, muito bom estar aqui. Ai, que bom. Bom saber, Diane. Beijo, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tamo juntos. Tchau, tchau.